O novo patrão faz um pedido chocante à mendiga negra e o milionário fica surpreso. Clara olhava o movimento frenético da cidade. A metrópole pulsava, cheia de gente. Mas para ela, as luzes brilhantes e os carros caros eram apenas um reflexo distante da vida que não conhecia. Com os olhos cansados, observava as pessoas passarem, cada uma imersa em seus próprios mundos, sem notar sua presença. Até que um dia, tudo mudou. Um homem de terno caro, com um brilho curioso nos olhos, se aproximou dela. Era Victor, o novo milionário da cidade, famoso por sua fortuna e sua história de sucesso. "Você é Clara, não é?" ele disse, a voz firme, mas ao mesmo tempo quase hesitante. Ela ficou surpresa. Nunca pensou que alguém assim se dirigisse a ela. O coração disparou. "Preciso da sua ajuda, e é algo complicado." Ela arqueou a sobrancelha atenta. O que aquele homem poderia querer com uma mendiga? "Perdi um objeto muito importante e rumores dizem que é assombrado." Ele fez uma pausa, como se cada palavra fosse uma gota de veneno. "Dizem que quem o encontra pode descobrir verdades aterradoras sobre minha família." Clara, confusa e apavorada, hesitou. "Como eu poderia ajudar? Eu sou só uma mendiga." Mas algo a impediu de recusar. Uma voz interna sussurrou que essa poderia ser sua única chance de sair da escuridão. Ela aceitou o desafio, mesmo sentindo um frio na barriga e um nó na garganta. O que poderia ser tão perigoso? Enquanto caminhavam, lado a lado, a cidade parecia vibrar. As sombras das ruas pareciam mais profundas, os sussurros do vento mais intensos. Era como se a própria metrópole estivesse observando. Logo, eles começaram a investigar. Cada esquina, cada ruela, revelava segredos cobertos de poeira e dor. Clara percebeu que Victor estava escondendo mais do que apenas seu objeto perdido. Havia um peso em seu olhar, um eco de tristeza que ele não conseguia esconder. Ela via flashes de um passado nebuloso, onde a ambição se misturava com tragédias familiares. A cada passo, Clara sentia que algo a observava. Uma força invisível que parecia brincar com seu destino. Eram sombras que as histórias veladas ao redor deles traziam à tona. Então, Clara começou a entender. As pessoas pela cidade sussurravam sobre a linhagem dos Victor, sobre os mortos que não descansavam. Ela estava se aprofundando demais em um território traiçoeiro, onde os segredos prometiam muito mais do que apenas respostas. E enquanto isso, uma figura sinistra começou a pairar sobre eles. Um antagonista oculto, determinado a proteger as verdades enterradas a todo custo. Clara se viu encurralada entre ajudar Victor e enfrentar seus próprios medos. A tensão aumentava. Clara já não sabia se estava pronta para encarar os mistérios que se desdobravam ao seu redor. E Victor, ele precisava entender o verdadeiro valor da empatia. Ser humano. A sobrevivência deles estava entrelaçada de maneiras que podiam mudar tudo. O que os aguardava no final deste labirinto de sombras e segredos? Que preço Clara estaria disposta a pagar por um futuro que sempre esteve fora de seu alcance? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Victor
continuaram sua busca pelas sombras da cidade, mas algo estava mudando. Clara sentia como se a tensão no ar estivesse se acumulando, como um choque prestes a acontecer. Cada vez que entravam em um beco escuro, ela sentia o olhar penetrante de alguma coisa que não conseguia ver. O coração batia forte, e a cada passo, mais próximo do desconhecido. Então, ao virar uma esquina apertada, eles se depararam com uma pequena loja de antiguidades. As janelas empoeiradas quase não deixavam a luz entrar. A atmosfera parecia carregada de histórias não contadas. Victor hesitou antes de entrar, mas Clara sentiu uma força inexplicável a empurrando para dentro. Quando cruzaram a porta, o sino tilintou, quebrando o silêncio pesado. O ambiente era um labirinto de objetos antigos, cada um com seu próprio ar de mistério. Clara estava fascinada, mas logo se lembrou do que estavam procurando. Aqui? Será que algo pode estar aqui? Ela olhou ao redor, mas antes que pudesse explorar, uma figura surgiu na penumbra. Uma mulher idosa com olhos profundos e um sorriso enigmático. Vocês procuram algo perdido, não é? A mulher disse, como se conhecesse seus segredos. Às vezes, o que está perdido é aquilo que nunca deveria ter sido encontrado. Victor se aproximou dela. A expressão tensa. Estamos atrás de um objeto. É importante. O tom de sua voz carregava uma ansiedade que Clara jamais havia ouvido antes. A mulher olhou para Clara, em seguida para Victor, e sorriu. Mas não era um sorriso de conforto. Era algo sombrio. Ah, Custos, querido. Ela fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos deles. E o passado, ele nunca perdoa. O coração de Clara estava na garganta. Algo estava para acontecer e não parecia bom. De repente, a mulher estendeu a mão, segurando um pequeno espelho sujo. É aí que as verdades vêm à tona. Clara prendeu a respiração. Victor parecia hesitar, mas finalmente pegou o espelho. Mal sabia ele que aquela ação iria explodir em suas vidas. Quando ele encostou o espelho na luz, uma imagem distorcida surgiu. Uma cena de um evento trágico. Clara viu uma casa em chamas, gritos ecoando, e ao fundo, uma figura familiar. Ela reconheceu. Era uma mulher, a mãe de Victor. A dor atravessou seu corpo. Victor teve uma reação instantânea. O espelho se lhe escorregou dos dedos e estilhaçou no chão. Fragmentos brilhando como estrelas. Não, não pode ser. Ele estava pálido, a expressão de horror tomando conta de seu rosto. Então, como um raio, a memória o atingiu. Clara viu lágrimas queimando os olhos dele. Eu a deixei sozinha. Ele sussurrou. Aquele momento cortante de dor e culpa fez a sala tremer. A mulher idosa apenas observava, como se tivesse previsto tudo. Às vezes, a verdade é mais pesada do que podemos carregar. Victor virou-se bruscamente para Clara, seus olhos cheios de um desespero que ela nunca havia visto. Você não sabe, você precisa entender. Eu estava lá. Eu causei isso. As palavras dele cortaram como facas. O que ela achou que sabia sobre o homem ao seu lado desmoronou instantaneamente. Ele não era apenas um milionário, mas também um homem atormentado, carregando um fardo insuportável, enquanto a realidade se desdobrava. Clara ficou sem palavras. O que ela deveria fazer? O que ele havia ocultado desde o início? A reviravolta a deixava paralisada. A cidade girava ao redor deles. A vida continuava, mas ali tudo parecia ter parado, e no fundo,
As sombras começaram a murmurar mais alto, como se estivessem prontas para se vingar. O que mais Victor havia escondido? Que outras verdades estavam enterradas em seu passado? Clara tinha certeza de que agora nada seria como antes. E a pergunta embaralhada que ecoava em sua mente era: ela conseguiria enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder completamente o homem que havia começado a conhecer? Apesar do choque viscoso que pairava no ar, Clara não podia desviar os olhos de Victor. A confusão e a dor se entrelaçavam com a revelação que acabara de vivenciar. Ele estava tão quebrado, tão distante do homem de terno caro que ela conhecera. E no fundo, Clara começou a perceber: talvez a verdade não fosse a única coisa que estivesse prestes a emergir. Eu não sabia, Clara murmurou, lutando para entender a dimensão da culpa que pesava sobre ele. Mas o olhar de Victor estava fixo no chão, como se quisesse absorver a dor que emanava das peças do espelho estilhaçado. A minha mãe, eu não posso acreditar que fiz isso. Sua voz estava entrecortada, e as lágrimas escorriam livremente. A mulher idosa, que parecia ter surgido do próprio além, observava tudo com um ar de satisfação obscura. A verdade é uma lâmina afiada, querido. E você, meu jovem, cortou mais do que pode suportar. Suas palavras faziam ecoar em Clara uma sensação de presságio sombrio, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desabar. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, as portas da loja se abriram com um estrondo. Um grupo de homens de aparência ameaçadora invadiu o espaço, todos vestindo jaquetas escuras. O que estava acontecendo? Clara sentiu um arrepio. Os homens pararam à sua frente, seus olhares penetrantes e frios como gelo. "Victor!" um deles gritou, e o eco reverberou pelas paredes, empoeiradas. "Precisamos conversar." Victor cerrou os punhos, sua face revelando uma tempestade de emoções. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele perguntou, a voz tremendo de raiva e medo. "Eu não tenho nada a ver com vocês." Mas nem havia terminado a frase, um dos homens avançou, agarrando Victor pelo colarinho e o puxando para frente. "Você sabe muito bem o que fez, e agora vai enfrentar as consequências." O ar estava carregado de tensão. Olhares aflitos se cruzavam. Clara se sentiu paralisada. O que ia acontecer ali? Uma parte dela queria correr, mas outra parte a mantinha firme, presa na cena. Então o homem segurando Victor gritou novamente: "A verdade que você escondeu! Você precisa pagar por isso! Não vamos deixar que você escape!" As palavras pareciam um feitiço, e o espaço ao redor delas havia mudado. Clara viu a expressão de Victor se desmoronar mais uma vez. "Busca!" E os homens começaram a vasculhar a loja, abrindo gavetas, derrubando objetos escondidos. O ambiente estava em caos, e a mulher idosa apenas observava, uma sombra de satisfação dançando em seu olhar. Foi quando uma ideia bruta estalou na mente de Clara. "Victor!" ela gritou, antes de pensar. "Diga a eles, diga a verdade! Você não pode deixar que o passado o consuma. Você não está sozinho." Mas dentro de si, ela sentia uma ponta de dúvida. Seria aquilo a verdade que alguém estava disposto a ouvir? Nesse momento, a atmosfera mudou novamente. O silêncio subiu como uma onda. Todos os olhos estavam sobre Clara, espremidos entre a expectativa e a tensão. Victor, ofegante, olhou para ela. Um misto de gratidão e medo. "Clara, não!" E então a mulher idosa falou novamente, a voz suave como veludo, mas com um peso. "Ah, você não sabe o que está pedindo, minha querida. A verdade pode não ser o que todos desejam.
E assim, enquanto o caos tomava conta, Clara percebeu que a reviravolta que esperava não era apenas sobre Victor. Era sobre todos eles. Suas verdades, segredos e até mesmo alianças traiçoeiras. Mas o que mais poderia estar escondido detrás daquela busca? Algo estava para se revelar. E Clara sabia que o peso daquele momento impactaria a todos de maneira que jamais poderiam imaginar. O futuro estava prestes a ser moldado por escolhas. Mas antes disso, um grito cortou o ar. Saia! E então tudo desmoronou. O que aconteceria agora? O que mais Victor escondia? Cada pergunta girava como uma bola de fogo em sua mente. O passado estava voltando, e as sombras ao redor cada vez mais ameaçadoras. Clara se questionou. Será que a verdade que tentavam desvendar traria consigo a salvação ou a destruição? Clara estará paralisada. O ar pesado como chumbo ao seu redor. Todos os olhares estavam fixos nela. Victor estava em choque, os olhos marejados, e a tensão no ambiente era palpável. O coração dela batia acelerado. O que ela havia feito? O que a mulher velha tinha de tão intrigante? E o que os homens queriam de Victor? Então, um dos homens avançou bruscamente, o olhar aflito. Clara, você não sabe o que está fazendo! Ele gritou, como se suas palavras de aviso fossem um grito de socorro. O outro sujeito segurou Victor com força. Você não pode simplesmente expor a verdade. E você, mulher? Ele a encarou, os dentes cerrados. Se existe algum segredo aqui, você não faz ideia da tempestade que pode desatar. Nesse instante, algo mudou. O chão sob os pés de Clara tremeu levemente, um sinal quase imperceptível, mas carregado de significado. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, um estalo. A porta da loja se arrebentou e uma figura conhecida apareceu. Era Laura, a melhor amiga de Clara. Ela estava ofegante, a expressão tomada por preocupação. Clara, o que está acontecendo aqui? Laura olhou para os homens com um ar de determinação. O tempo parecia ter parado enquanto Clara via o rosto da amiga. Uma onda de alívio misturado com pânico a invadiu. Poderia Laura entender? Poderia trazê-la de volta à realidade? Mas antes que Clara pudesse falar, um dos capangas se virou e, com um gesto rápido, empurrou Victor em direção a Laura. Não deveria ter vindo aqui, garota. Não tem ideia de quem é esse cara. O coração de Clara disparou. O que Victor havia feito para atrair toda essa atenção? Laura olhou para Victor, os olhos arregalados. Você está envolvido em... Algo que não compreendo. Ela hesitou e, em um movimento rápido, seu olhar se dirigiu a Clara. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que está acontecendo? E então tudo fez sentido. Os fragmentos de vidas perdidas, segredos empilhados como poeira em um canto escuro. Um sussurro de verdade cortou o ar. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido? Victor respirava com dificuldade, mas as palavras estavam presas em sua garganta, sufocadas pela culpa. Foi então que a mulher idosa avançou. Você realmente não entende, não é? A verdade é uma besta que não pode ser controlada. E com essas palavras, a atmosfera mudou mais uma vez, e Victor deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara e Laura. Mas há mais! Há algo que não conto nem a você, Clara. O silêncio foi cortado de repente. O que poderia ser mais devastador que tudo que já viram? Entre a tensão e o medo, algo inesperado aconteceu. O celular de Laura vibrou no bolso. Ela mesmo não percebeu, mas Clara sentiu um frio correr pela espinha. Laura pegou o telefone, a expressão se transformando em choque. Não, não pode ser!
As palavras dela ecoaram na mente de Clara. O que poderia ser tão terrível? O som da notificação parecia aumentar a tensão no ar. Laura olhou em volta, os rostos questionando, mas ela ficou paralisada. Aquilo parecia pior do que qualquer segredo que estivesse prestes a ser revelado. Laura, o que foi? Clara se atreveu a perguntar, mas sua amiga continuava em silêncio, os olhos arregalados fixos na tela. Finalmente, Laura sussurrou. É meu pai. Ele está envolvido com a família de Victor. O coração de Clara parou. O que você está dizendo? Um abalo percorria seu corpo, como se tudo que havia construído desmoronasse. Como assim? O que isso significava para elas? Victor estava pálido, o rosto cheio de desespero. Não, isso não é possível. Não pode ser. Mas a verdade já havia sido lançada. E uma nova camada de desespero se desenrolava diante deles, como uma teia que os prendia em uma verdade ainda mais complexa. As sombras ao redor pareciam se aproximar ainda mais, gélidas e incessantes. Enquanto a loja de antiguidades efervescia, com um ar carregado de segredos, Clara se perguntou se aquilo era o que realmente queriam descobrir. O que mais estava por trás desse emaranhado de vidas? E o que estava à espreita, pronto para atacar quando menos esperassem? A resposta pendia no ar, como uma lâmina afiada, aguardando o momento certo para cortar. Clara estava paralisada, o ar pesado como chumbo ao seu redor. Todos os olhares estavam fixos nela. Victor estava em choque, os olhos marejados, e a tensão no ambiente era palpável. O coração dela batia acelerado. O que ela havia feito? O que a mulher velha tinha de tão intrigante? E o que os homens queriam de Victor? Então, um dos homens avançou bruscamente, o olhar aflito. Clara, você não sabe. O que está fazendo? Ele gritou, como se suas palavras de aviso fossem um grito de socorro. O outro sujeito segurou Victor com força. Você não pode simplesmente expor a verdade. E você, mulher? Ele encarou os dentes cerrados. Se existe algum segredo aqui, você não faz ideia da tempestade que pode desatar. Nesse instante, algo mudou. O chão sob os pés de Clara tremeu levemente, um sinal quase imperceptível, mas carregado de significado. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, um estalo. A porta da loja se arrebentou e uma figura conhecida apareceu. Era Laura, a melhor amiga de Clara. Ela estava ofegante, a expressão tomada por preocupação. Clara, o que está acontecendo aqui? Laura olhou para os homens com ar de determinação. O tempo parecia ter parado enquanto Clara via o rosto da amiga. Uma onda de alívio misturado com pânico a invadiu. Poderia Laura entender? Poderia trazê-la de volta à realidade? Mas antes que Clara pudesse falar, um dos capangas se virou e, com um gesto rápido, empurrou Victor em direção a Laura. Não deveria ter vindo aqui, garota. Não tem ideia de quem é esse cara. O coração de Clara disparou. O que Victor havia feito para atrair toda essa atenção? Laura olhou para Victor, os olhos arregalados. Você está envolvido em algo que não compreendo. Ela hesitou. Em um movimento rápido, seu olhar se dirigiu a Clara. Você sabe alguma coisa, não sabe? O que está acontecendo? E então, tudo fez sentido. Os fragmentos de vidas perdidas, segredos empilhados como poeira em um canto escuro. Um sussurro de verdade cortou o ar. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido? Victor respirava com dificuldade, mas as palavras estavam presas em sua garganta, sufocadas pela culpa. Foi então que a mulher idosa avançou. Você realmente não entende, não é? A verdade é uma besta que não pode ser controlada. E com essas palavras, a atmosfera mudou mais uma vez.
E Victor deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara e Laura. Mas há mais. Há algo que não conto nem a você, Clara. O silêncio foi cortado de repente. O que poderia ser mais devastador que tudo que já viram? Entre a tensão e o medo, algo inesperado aconteceu. O celular de Laura vibrou no bolso. Ela mesma não percebeu, mas Clara sentiu um frio correr pela espinha. Laura pegou o telefone, a expressão se transformando em choque. Não, não pode ser! As palavras dela ecoaram na mente de Clara. O que poderia ser tão terrível? O som da notificação parecia aumentar a tensão no ar. Laura olhou em volta, os rostos questionando, mas ela ficou paralisada. Aquilo parecia pior do que qualquer segredo que estivesse prestes a ser revelado. Laura, o que foi? Clara se atreveu a perguntar, mas sua amiga continuava em silêncio, os olhos arregalados fixos na tela. Finalmente, Laura sussurrou. É meu pai. Ele está envolvido com a família de Victor. O coração de Clara parou. O que você está dizendo? Um abalo percorria seu corpo, como se tudo que havia construído desmoronasse. Como assim? O que isso significava para elas? Victor estava pálido, o rosto cheio de desespero. Não, isso não é possível. Não pode ser. Mas a verdade já havia sido lançada, e uma nova camada de desespero se desenrolava diante deles, como uma teia que os prendia em uma verdade ainda mais complexa. As sombras ao redor pareciam se aproximar ainda mais, gélidas e incessantes. E enquanto a loja de antiguidades efervescia com um ar carregado de segredos, Clara se perguntou se aquilo era o que realmente queriam descobrir. O que mais estava por trás desse emaranhado de vidas? E o que? Estava à espreita, pronto para atacar quando menos esperassem. A resposta pendia no ar como uma lâmina afiada, aguardando o momento certo para cortar. Clara estava paralisada, o ar pesado como chumbo ao seu redor. Todos os olhares estavam fixos nela. Victor estava em choque, os olhos marejados, e a tensão no ambiente era palpável. O coração dela batia acelerado. O que ela havia feito? A mulher idosa tinha uma expressão de satisfação sombria, quase como se estivesse aguardando por aquele instante. E o que os homens queriam de Victor? Clara, você não sabe o que está fazendo. Um dos capangas gritou, sua voz ecoando na loja. Ele parecia desesperado, o olhar aflito. O outro segurou Victor com força. Você não pode simplesmente expor a verdade. E você, mulher? Ele a encarou, dentes cerrados. Se existe algum segredo aqui, você não faz ideia da tempestade que pode desatar. Nesse instante, o chão sob os pés de Clara tremeu levemente, como se a realidade estivesse prestes a se rasgar. O estalo! A porta da loja se arrebentou e uma figura conhecida apareceu. Era Laura, a melhor amiga de Clara. Ela estava ofegante, a expressão tomada por preocupação. Clara, o que está acontecendo aqui? Laura pareceu tão perdida quanto Clara, e Clara sentiu um misto de alívio e pânico. Você não deveria estar aqui, Clara gritou, mas a urgência nas palavras de Laura a fez hesitar. O tempo parecia ter parado, enquanto ela aviava o rosto da amiga e sentiu o peso da situação. Um dos capangas olhou para Laura, e os olhos dele se estreitaram. Não deveriam ter aparecido. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. Victor, o que você esconde? Laura perguntou, angustiando-se ao perceber o horror nos olhos do amigo. O que está acontecendo nessa loja? Victor, pálido, respirava com dificuldade. Não, isso não é possível! Sua voz estava carregada de desespero. A mulher idosa olhava com um sorriso sombrio, como se soubesse que todas as peças estavam prestes a se encaixar. Foi então que a tensão explodiu. O celular de Laura vibrou novamente, e a expressão dela se transformou em choque. Não, não pode ser. O que estava na tela? Clara se aproximou, mal conseguindo ver, mas quando conseguiu, seu coração disparou. Uma mensagem não lida. Um vídeo. E antes que pudesse processar, Laura proferiu as palavras que cortariam tudo como uma espada.
Meu pai, ele está com você, Vitor. Nas imagens, é ele quem você busca. O tempo parou. O silêncio pesou. Clara sentiu uma onda de náusea. A verdade revelada se espalhou como um incêndio. Vitor estava com a boca entreaberta, o rosto da dor. Não! O que você quer dizer? Laura gaguejou, os olhos cheios de lágrimas. Ele sempre falou sobre um pacto, alguma coisa terrível ligada à sua família, a mulher que aparece nas fotos. Minha mãe? Isso é verdade? As palavras dela eram um sussurro agonizante. O pânico iluminou o rosto de Vitor. A tensão na sala era insuportável. Os capangas se entreolharam, surpresos. Não pode ser, um murmurou. E antes que alguém pudesse reagir, a mulher idosa sorriu de forma sombria. O que está perdido, na verdade, os uniu de uma maneira que vocês nunca imaginaram. A revelação fez o salão tremer. Tudo estava ligado. Os segredos, as alegações, a dor. E a ideia de que Laura e Victor, de alguma forma, estavam interligados, fez Clara sentir que a base sob seus pés começava a desmoronar. Como você poderia esconder isso? Clara gritou, mas a resposta não chegou. O pânico crescia. O que mais estava oculto? O que mais eles não sabiam? O passado de todos eles se desenrolava em um emaranhado que ameaçava arrastá-los. A mulher idosa começou a se mover lentamente, como se estivesse pronta para revelar a última peça do quebra-cabeça. A verdade tem um preço, e vocês estão prestes a pagá-lo. E então, Clara percebeu que a loja inteira pareceu suspensa no tempo, como se o mundo estivesse aguardando sua próxima jogada. Clara se sentia como se estivesse à beira de um abismo. O que mais poderia emergir daquela rede de segredos? O que significavam todas aquelas conexões? Afinal, ela nunca soube que a história de Victor e a dela estavam tão entrelaçadas. E a pergunta que pairava no ar era: quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? Clara estava paralisada, o ar pesado como chumbo ao seu redor. Todos os olhares estavam fixos nela. Victor estava em estado de choque, os olhos marejados, enquanto a mulher idosa mantinha um sorriso sombrio, como se estivesse aguardando aquele momento há muito tempo. Os homens de jaquetas escuras observavam, tensos, prontos para agir. Você não sabe o que está fazendo. Um dos capangas gritou para Clara, a voz ecoando na loja como um alerta desesperado. O outro pressionou Victor, seus dedos se cerrando ao redor do colarinho. Você não pode simplesmente expor a verdade. E você, mulher, se existe algum segredo aqui, você não faz ideia da tempestade que pode desatar. Nesse instante, o chão sob os pés de Clara tremeu levemente, quase como se a realidade estivesse se desfazendo. Um estalo. A porta da loja se arrebentou, fazendo todos se virarem. E uma figura conhecida surgiu, Laura, a melhor amiga de Clara. Ela estava ofegante, a expressão tomada por preocupação. Clara, o que está acontecendo aqui? A tensão aumentou. E Clara sentiu um misto de alívio e pânico. Mas antes que pudesse responder, um dos capangas empurrou Victor em direção a Laura. Não deveria ter vindo aqui, garota. Não tem ideia de quem é esse cara. O coração de Clara disparou. O que Victor havia feito para atrair toda essa atenção? Laura olhou para Victor, os olhos arregalados. O que você esconde? A urgência e a angústia da amiga faziam o ambiente parecer ainda mais sufocante. Clara, você sabe alguma coisa, não sabe? E foi como uma lâmina cortando o silêncio. Victor, pálido e transtornado, finalmente se aventurou a falar. Não, eu não posso. As palavras morreram em sua garganta.
A mulher idosa observava tudo com uma satisfação inquietante, como se soubesse que todo aquele caos estava prestes a se intensificar. Então, o celular de Laura vibrou novamente em seu bolso. O tempo parecia parar enquanto ela olhava para a tela, seu rosto mudando com a revelação. Não, não pode ser. Clara se inclinou, tentando enxergar. Era uma mensagem, uma foto e um vídeo. O que estava acontecendo? Fingindo maior segurança do que sentia, Laura finalmente murmurou. É meu pai. Ele está envolvido com a família de Victor. As palavras dela soaram como um golpe físico. Clara sentiu seu coração parar. O que isso significava? A sala estava em silêncio pesado, apenas os ecos da verdade pairando no ar. Victor estava em choque, balançando a cabeça em negação. Não! Isso não acontece! Era como se uma bomba tivesse sido lançada e a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos capangas, um cara de cabelos curtos e expressão dura, avançou. Ele tinha uma expressão de desespero. Nós precisamos acabar com isso agora. O que está em jogo é muito maior do que você pensa. Ele olhou para todos, como se medisse o impacto da revelação. A mulher idosa, que até então estava em silêncio, fez uma pausa. A verdade que vocês tanto temem já não pode ser contida. Suas palavras tinham um peso aterrador. Vocês não compreendem que seus destinos estão entrelaçados de formas que nunca imaginaram. Isso fez com que o olhar de todos se voltasse para ela novamente. O caroço na garganta de Clara cresceu quando Victor, agitado, sussurrou. O que você quer dizer? A mulher acendeu sua voz, tornando-se poderosa, quase como um trovão. O que aconteceu no passado conectou suas famílias de maneiras perigosas e complicadas. Um pacto, algo sombrio que moldou as vidas de vocês sem que soubessem. A revelação foi um soco no estômago e tudo ao redor parecia girar. O capanga apertou o punho, ameaçando. É isso que estamos aqui para evitar. A verdade vai custar muito mais do que vocês podem imaginar. E no meio de todo esse caos, Laura deu um passo à frente, a coragem crescendo dentro dela. O que ele sabe sobre este pacto? A determinação na voz dela era inegável. A mulher idosa sorriu, mas não era um sorriso agradável. Se o que você quer é saber, saiba que seu pai não está apenas envolvido. Ele é parte central disso tudo. O silêncio mortal caiu sobre todos. Clara sentiu a temperatura na sala cair. O que você está dizendo? Victor sussurrou. O pânico agora refletiu em seu rosto. E então, um grito ecoou na loja, cortando a tensão. Não! Isso precisa acabar! O capanga, que antes estava nervoso, lançou um olhar apavorado em direção à porta. Clara virou-se, percebendo que havia algo grave prestes a acontecer. As sombras pareciam se unir, e a sensação de que a verdade tinha um peso insuportável pairava no ar. A mulher idosa sussurrou. Vocês não podem fugir do que está prestes a ser revelado. A tempestade se aproxima e todos vocês estão no olho dela. Clara sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Mas a pergunta que a consumia era: o que mais estava escondido nesse labirinto de segredos? O que acontecerá quando a tempestade finalmente estourar? Uma nova onda de desespero a atingiu. O que mais perderiam ao confrontar a verdade? E a silhueta da mulher, agora contornada por um mistério impenetrável, deixava Clara questionando se poderiam mesmo enfrentar o que vinha a seguir. A tensão na loja era palpável. Clara estava paralisada, o ar denso como um manto de culpa envolvendo todos. Ela sentia seu coração disparar,
quase como se estivesse batendo na boca do estômago. Laura estava ao seu lado, os olhos fixos nas sombras que tomavam conta do lugar, e Victor se contorcia na saia daquele pesadelo. A mulher idosa sorrindo, esperando a tempestade. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. O capanga gritou, cheio de pavor. A verdade não é algo que se pode simplesmente jogar ao vento. O sopro do desconhecido iluminou a sala. Clara mal teve tempo para processar as palavras dele. Então, uma explosão de vidros e madeira quebrada ecoou na loja. E a porta, que antes era uma barreira, se despedaçou. O som reverberou. Um grupo de homens entrou, seus rostos cobertos por capuzes escuros. O pânico tomou conta do ambiente. "Eles estão aqui!" Um dos capangas exclamou com desespero. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Antes que pudesse pensar, os homens começaram a avançar. E um deles, alto e imponente, apontou para Victor. "Você não deveria ter interferido. O que pertence ao passado deve permanecer lá." A voz dele era ameaçadora. Laura agarrou o braço de Clara, seus dedos tremendo. O clima mudou. O pânico pairava como fumaça. Aquilo que você expôs não é a única verdade. Clara ouviu a mulher idosa a seu lado murmurar, e aquilo a fez tremer. Seus pensamentos giravam. O que mais poderia existir? De repente, um dos homens se aproximou de Victor, sua ira como uma onda prestes a se quebrar. "O tempo acabou! Você vai pagar pelo que fez!" E então, como um filme em câmera lenta, Clara viu Victor, em um momento de desespero, retirar algo do bolso. Um cartão. Um simples cartão. "Eu não posso!" ele gritou, os olhos cheios de terror. "Não pode ser verdade!" O grito dele se perdeu no tumulto. O homem de capuz parou, os olhos brilhando sob a sombra. "Se você tem isso, sabemos onde você esteve, e não podemos deixá-lo escapar." Clara observou boquiaberta, enquanto Victor se afundava em suas próprias ilusões. O homem que o segurava parecia perceber a gravidade da situação, e com um gesto rápido, arrancou o cartão de suas mãos. "Isto vai acabar com você." E antes que qualquer um pudesse reagir, ele rasgou o cartão ao meio. A cena era surreal. Cada segundo que passava, a tensão aumentava. As palavras da mulher idosa ecoaram na mente de Clara. E por um instante, tudo ao redor pareceu congelar. O tempo parou. E quando as metades do cartão caíram ao chão, a loja começou a tremer. Estrondos! O silêncio imediato explodiu em uma cacofonia ensurdecedora. E então, no meio de toda aquela confusão, um grito agudo e desesperador que partiu de Laura. "O que você fez, Victor?" O eco da voz dela reverberou através da loja. Foi nesse instante que Clara sentiu a verdade desmoronar em cima dela. A imagem do cartão rasgado queimou em sua mente. E à medida que cada fragmento caía, ela percebeu. Laura, a amiga dela, de algum jeito parecia ligada a... Tudo isso, os ecos do passado se entrelaçando, revelando uma história de dor e traição. O coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Eu sou a filha dele. A revelação de Laura cortou o ar como uma faca afiada. Clara ficou em choque. A indignação e a traição a envolveram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira monstruosa. Como assim? A amiga dela estava entrelaçada no caos que se formava ali. Victor estava paralisado, o horror estampado em seu rosto. E no instante seguinte, as sombras ao redor se tornaram ainda mais ameaçadoras. Vocês acabaram de tocar em algo muito maior do que já imaginaram. O homem de capuz repetiu, um sorriso cruel dos lábios.
A loja começou a se transformar, como se o próprio lugar estivesse reagindo à revelação. Clara sentiu a pressão aumentar. O que mais estava prestes a ser revelado? O passado estava voltando para cobrar seu preço. E nesse instante, tudo parecia incerto novamente. Clara estava paralisada, o ar pesado como chumbo ao seu redor. Todos os olhares estavam fixos nela. Victor estava em estado de choque, os olhos marejados, enquanto a mulher idosa mantinha um sorriso sombrio, como se estivesse aguardando aquele momento há muito tempo. Os homens de jaquetas escuras observavam, tensos, prontos para agir. Você não sabe o que está fazendo. Um dos capangas gritou para Clara, a voz ecoando na loja como um alerta desesperado. O outro pressionou Victor, seus dedos se cerrando ao redor do colarinho. Você não pode simplesmente expor a verdade. E você, mulher, se existe algum segredo aqui, você não faz ideia da tempestade que pode desatar. Nesse instante, o chão sob os pés de Clara tremeu levemente, quase como se a realidade estivesse se desfazendo. Um estalo. A porta da loja se arrebentou, fazendo todos se virarem, e uma figura conhecida surgiu, Laura, a melhor amiga de Clara. Ela estava ofegante, a expressão tomada por preocupação. Clara, o que está acontecendo aqui? A tensão aumentou, e Clara sentiu um misto de alívio e pânico. Mas antes que pudesse responder, um dos capangas empurrou Victor em direção a Laura. Não deveria ter vindo aqui, garota. Não tem ideia de quem é esse cara. O coração de Clara disparou. O que Victor havia feito para atrair toda essa atenção? Laura olhou para Victor, os olhos arregalados. O que você esconde? A urgência e a angústia da amiga faziam o ambiente parecer ainda mais sufocante. Clara, você sabe alguma coisa, não sabe? E foi como uma lâmina cortando o silêncio. Victor, pálido e transtornado, finalmente se aventurou a falar. Eu não posso. As palavras morreram em sua garganta. A mulher idosa observava tudo com uma satisfação inquietante, como se soubesse que todo aquele caos estava prestes a se intensificar. Então, o celular de Laura vibrou novamente em seu bolso. O tempo parecia parar enquanto ela olhava para a tela, seu rosto mudando com a revelação. Não pode ser. Clara se inclinou, tentando enxergar. Era uma mensagem, uma foto e um vídeo. O que estava acontecendo? Fingindo maior segurança do que sentia, Laura finalmente murmurou. É meu pai. Ele está envolvido com a família de Victor. As palavras dela soaram como um golpe físico. Clara sentiu seu coração parar. O que isso significava? A sala estava em silêncio pesado. Apenas os ecos da verdade pairando no ar. Victor estava em choque, balançando a cabeça em negação. Não, isso não acontece. Era como se uma bomba tivesse sido lançada e a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Então algo inesperado aconteceu. Um dos capangas, um cara de cabelos curtos e expressão dura, avançou. Ele tinha uma expressão de desespero. Nós precisamos acabar com isso agora. O que está em jogo é muito maior do que você pensa. Ele olhou para todos, como se medisse o impacto da revelação. A mulher idosa, que até então estava em silêncio, fez uma pausa. A verdade que vocês tanto temem já não pode ser contida. Suas palavras tinham um peso aterrador. Vocês não compreendem que seus destinos estão entrelaçados de formas que nunca imaginaram?
Isso fez com que o olhar de todos se voltasse para ela novamente. O caroço na garganta de Clara cresceu quando Victor, agitado, sussurrou: "O que você quer dizer?" A mulher acendeu sua voz, tornando-se poderosa, quase como um trovão. O que aconteceu no passado conectou suas famílias de maneiras perigosas e complicadas. Um pacto, algo sombrio que moldou as vidas de vocês sem que soubessem. A revelação foi um soco no estômago e tudo ao redor parecia girar. O capanga apertou o punho, ameaçando. "É isso que estamos aqui para evitar. A verdade vai custar muito mais do que vocês podem imaginar." E no meio de todo esse caos, Laura deu um passo à frente, a coragem crescendo dentro dela. "Meu pai, o que ele sabe sobre esse pacto?" A determinação na voz dela era inegável. A mulher idosa sorriu, mas não era um sorriso agradável. "Se o que você quer é saber, saiba que seu pai não está apenas envolvido. Ele é parte central disso tudo." Um silêncio mortal caiu sobre todos. Clara sentiu a temperatura na sala cair. "O que você está dizendo?" Victor sussurrou. Pânico, agora refletido em seu rosto. Neste exato momento, tudo mudou. A loja começou a se agitar. Os objetos nas prateleiras tremiam e os vidros estilhavam. Um dos capangas se virou, preparando-se para atacar Victor. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão aconteceu, como um trovão ensurdecedor. A sala tremeu. A mulher idosa havia gesticulado, e o eco daquela ação dominou o ambiente. E na sequência, a porta da loja deslizou, e um novo grupo de homens armados invadiu o espaço, cobertos de sombras. O pacto não pode ser quebrado. Precisamos proteger a verdade. O ar estava elétrico de tensão, e o pavor tomou conta de Clara. Que jogo era aquele? As reações de todos foram explosivas. Tempestade de gritos, uma dança de medo e desespero. Clara olhou para Victor e viu que ele agora estava paralisado. "Victor!" ela gritou, tentando puxá-lo de volta à realidade. Mas aos poucos, a verdade cruel começou a emergir, como um monstro das profundezas da escuridão. O passado estava de volta, e Clara sabia que ninguém estaria a salvo. "Seus destinos estão selados a partir de agora!" gritou um dos homens de capuz. E com isso, a loja se transformou em um caos. As vozes se misturavam. E Clara perguntava a si mesma: quem eram aqueles novos homens? O que realmente estava acontecendo ali? Quais segredos devastadores estavam prestes a ser revelados? E que mudanças isso causaria em todos eles? Os ecos da explosão ainda ressoavam, e enquanto tudo desmoronava, Clara sentiu que o peso da verdade começava a sufocá-la. Havia algo de mais profundo que unia suas histórias, algo que desafiava a própria natureza do que acreditavam saber. Clara respirou fundo, seu coração pulsando carregado de medo e expectativa. O caos se desenrolava ao seu redor como se o mundo estivesse desmoronando. A loja de antiguidades, que antes parecia tão cheia de mistério, agora era um campo de batalha, as vozes altas e nervosas se misturando em uma sinfonia de desespero. A mulher idosa observava, seus olhos cintilando, como se estivesse diante de um espetáculo familiar. Essas famílias, essas verdades, estão conectadas, gritou um dos homens de capuz, fazendo Clara tremer. As palavras reverberaram na mente dela como se fossem um eco terrível. Toda a dor que ela sentia subitamente convergiu em um único ponto: a revelação de Laura. Victor, atordoado, olhava fixamente para Laura, como se estivesse buscando alguma resposta que não aparecia. "Como você pode ser filha dele? Como isso é possível?" O desespero na voz dele era palpável, e Clara sabia que nada mais poderia ser como antes. "Não temos tempo para isso.
O capanga que havia rasgado o cartão gritou enquanto a loja continuava a tremer. Precisamos sair daqui agora. As portas se abriram abruptamente e um frio gélido cortou o ambiente. Uma onda de sombras escrutinava cada um deles. Clara percebeu que estavam cercados. A adrenalina pulsava em suas veias e a cada segundo, mais sentimentos de dúvida e terror tomavam conta. Não vou deixar. Você fazer isso! Clara se alterou, sentindo uma onda de coragem. Nós temos que enfrentar essa verdade. Não podemos correr mais. Ela sabia que esse era o momento de lutar. O passado poderia ser uma sombra esmagadora, mas eles tinham a chance de moldar o futuro. Victor olhou para Clara e a verdade começou a se assentar nas expressões de todos. Você está certa. Precisamos nos unir e confrontar isso. A determinação dele fez o pânico na sala recuar por um instante. Como uma luz tênue em meio à escuridão. Você não pode confrontar o que não entende. O capanga gritou, sua raiva agora virando desespero. A verdade é perigosa. E o que é mais perigoso do que viver uma mentira? Laura gritou de volta, levantando a voz acima do tumulto. O que é mais perigoso do que arrastar nosso passado sem enfrentar as consequências? A mulher idosa, em silêncio, observou a cena. A tensão montava e Clara sabia que precisavam agir rápido. Todos nós temos segredos, mas é hora de trazê-los à luz. Não podemos deixar que o passado governe nossos destinos. A força nas palavras dela ecoou como um chamado. Eles precisavam se unir. E então, algo mágico aconteceu. Os capangas hesitaram, como se a força do que estava sendo dito tivesse penetrado suas defesas. O que acham que vai acontecer se continuarmos nesse ciclo de ódio e segredos? Persuasivamente questionou. O clima mudava e um murmúrio começou a se espalhar entre eles. Nas sombras, uma luz começou a brilhar. O silêncio fez espaço para entendimento. Foi quando a mulher idosa deu um passo à frente. Se resolverem se unir e tell the truth, talvez consigam se libertar do peso que carregam, seguir em frente. A voz dela, antes soturna, agora revelava um traço de esperança. Os homens de capuz, antes ameaçadores, agora pareciam confusos, incertos. Clara viu uma fissura na determinação deles. O que temos que fazer? Um deles perguntou, sua voz hesitante. Contem suas histórias, enfrentem seus demônios e podem começar a trilhar um caminho diferente. A mulher idosa respondeu, um sorriso singelo nos lábios. O clima na loja aquietou. Um novo tipo de tensão, mas agora carregada de fé. Com um movimento decisivo, Victor fez um passo à frente. Eu vou começar. Fui um covarde e pelo que fiz à minha família, é hora de dizer a verdade. A voz dele, firme, preenchia o espaço. Clara trocou olhares com Aura e sentiu que o momento do perdão estava ao alcance. Com um nó na garganta e sentimentos tumultuados, Clara se virou para todos os presentes e proferiu. Estamos prontos para enfrentar o que está por vir e desenterrar as verdades de nossos passados. A loja parecia vibrar com sua determinação. As marcas do passado finalmente começavam a se desfazer, e em meio ao caos e à confusão, havia uma permanência de esperança focada em um novo começo. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Enquanto eles se preparavam para enfrentar o que viria a seguir, Clara não podia evitar de se perguntar quais verdades ainda estavam escondidas e a liberdade realmente era possível. Ei, pessoal, precisamos conversar. Se você chegou até aqui e amou essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos lá, esmague o botão de like agora e me ajude a manter vivo esse conteúdo incrível. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Estou ansioso para saber o que vocês acham. Ah,
E já que você está nisso, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Isso é fundamental para todos nós. Vamos juntos nessa!